Ciao a tutti, benvenuti. Siamo molto felici di stare insieme a voi. Sappiamo che Dio vuole vedere una crescita così grande delle nostre famiglie e per questo noi iniziamo la nostra Mentoring Family. Amen. Oggi abbiamo una coppia molto speciale. Loro sono pastori in missionario in Giappone, sono proprio una ispirazione, stanno facendo un lavoro fantastico, ma la cosa che mi colpisce di più è il loro legato. Loro hanno un legame fantastico, proprio un esempio in questo, e credo che sarà una crescita molto speciale, molto grande per ogni famiglia qua rappresentata. Nel nome di Gesù, che Dio vi benedica tantissimo, perché credo veramente che oggi sarà un giorno molto speciale per ascoltare e imparare riguardo a quello che Dio sta preparando per ognuno di noi. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Benvenuti! Olá, obrigado. Obrigada. Sim, é tão bom estar junto com vocês. Eu sou o Paulinho, essa é minha esposa Priscila. Nós somos missionários aqui no Japão e é uma coisa que falar de família é uma coisa tão preciosa, uma coisa que toca muito no nosso coração, porque infelizmente a gente vê hoje em dia tantas famílias destruídas, tantos até pais que criam seus filhos na igreja, mas os filhos acabam não seguindo a Jesus, filhos de pastores que não querem seguir a Jesus, e nós não queremos isso. Mas graças a Deus, nós temos promessas na Bíblia, nós temos visto, nós vivemos um legado nas nossas vidas de pais que souberam nos criar no caminho de Deus, nos levar a amar a Deus e ter a nossa própria experiência com Jesus desde pequeno. E nós estamos agora praticando isso com os nossos filhos aqui no Japão, e nós sabemos, nós não temos dúvida alguma no nosso coração, por causa das promessas na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, que nós vamos poder criar os nossos filhos a amarem a Deus com todo o seu coração, e nós vamos ter sucesso nisso. Nós sabemos disso por causa da palavra de Deus. Mas tem alguns princípios, né, que nós estamos tentando praticar e queremos compartilhar alguns desses princípios, dessas coisas que temos praticado com vocês. A primeira coisa que eu queria compartilhar é sobre a importância de focar no casamento, né? O casamento é uma coisa que depois da nossa intimidade com Deus, eu creio que é o que o diabo mais quer atacar, é o casamento. E quando as crianças veem um casamento saudável, um casamento onde os pais, primeiramente, sempre colocam Deus em primeiro lugar, né? O reino de Deus em primeiro lugar. E depois de Deus é o seu cônjuge, até antes dos filhos. Eu deixo bem claro para os meus filhos, eu amo a sua mãe mais do que vocês, porque, né, Deus tem colocado isso para ser uma representação, na verdade, do relacionamento que ele quer ter com a igreja, né? É o marido com a noiva, o noivo com a noiva, né? Então, é tão importante, né, o casamento, né, para a gente ter muita comunicação e unidade, a mesma forma de pensar, né? Nós não queremos que os nossos filhos pensem assim, eu vou pedir isso da mamãe, porque se eu pedir do papai, ele não vai deixar, mas a mamãe vai deixar. Não, sempre, né, a gente está comunicando sobre tudo, e se a gente tiver alguma diferença de opinião, não na frente das crianças, mas nós vamos sentar, nós vamos conversar, e para que possamos estarmos unidos na forma de que nós vamos estar criando os nossos filhos, na forma de disciplinar, nos estudos, né, em todas essas áreas, o tempo que a gente vai gastar, todas essas áreas, nós queremos estar unidos, pensando da mesma forma, do mesmo pensamento. E uma coisa que, até para evitar de machucar um ao outro, de briga, alguma coisa assim, uma das coisas que eu e a Pri temos colocado muito em prática no nosso casamento é de falar assim, amor, eu vou pensar em voz alta agora, né? Então, o que eu falar agora, eu ainda não pensei, eu ainda não
né? Nem sei se eu concordo com isso. Exatamente, eu vou só começar a Pensar. falar o que eu estou pensando, mas talvez eu possa estar muito enganado, então vamos conversar aqui, ser bem abertos de falar o que eu estou pensando, enquanto eu estou pensando, né? E a gente vai ajudando um ao outro a né, organizar os nossos pensamentos e chegarmos a uma conclusão onde nós dois concordamos 100% naquela situação. E eu acho que isso aplica muito até para o ministério também, né? Quando o casal, quando a família está junto, vivendo o ministério, é tão importante ter esse suporte um do outro, esse apoio um do outro, de você pode ir lá, né? Eu fico com as crianças, eu cuido das crianças, né? A gente faz tanto isso, né? O Paulinho ter eventos e reuniões que ele precisa ir, e eu ter discipulados e reuniões. Então as crianças veem que existe essa mesma paixão pelo reino de Deus nos dois, né? Isso evita até de criar uma confusão na cabeça da criança, né? E que eles veem que o papai e a mamãe juntos amam ao Senhor Jesus e isso traz um ambiente de fé para a família inteira, né? De paixão pelo ministério para a família inteira. Exatamente. Eu acho que o mais que a gente pode estar vivendo, sendo exemplo na nossa vida, do jeito que a gente vive, vai falar mais alto do que as nossas palavras, né, para os nossos filhos. E então, vivendo, a segunda coisa que eu quero, a gente está querendo falar um pouquinho é sobre ensinar com exemplo, né? Estar vivendo essa paixão por Jesus, vivendo os frutos do Espírito em casa, vivendo a humildade de pedir perdão quando a gente erra, né? Então, todas essas situações que a gente que acontecem, nós queremos também estar ensinando os nossos filhos através do nosso exemplo. Então, se eu e a Pri, de alguma forma, né, discutir ou não concordar com alguma coisa na frente das crianças, logo depois nós vamos lá e falar com eles como nós resolvemos. Ou se a gente perdeu a paciência com nossos filhos, gritamos com eles, alguma coisa assim, né, que depois a gente vai, logo depois, o mais rápido possível, quando a gente reconhece que a gente errou, pede perdão, você me perdoa e tal, e fala muitas vezes não só porque eu estou sentindo mal que eu estou fazendo isso, mas porque que a Bíblia ensina, né, que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, né, a paciência, é o domínio próprio. Então, essas coisas nós queremos exemplificar para os nossos filhos, mas também exemplificar outras coisas sobre o nosso tempo sozinho com Deus, né? Muitas vezes eu achei tão legal que a Pri, em vez de ler a Bíblia no celular, ela começou a ler a Bíblia de novo no papel, para que os filhos possam ver que quando ela está lendo a Bíblia, ela está lendo, sabe que é a Bíblia, e não é olhando alguma coisa no celular. E recente, o meu filho, Joey, né, ele tem 5 anos agora, mas ele falou assim para a Priscila, falou assim, mamãe, olha só, eu vou orar em línguas. Aí a Pri, assim, aí ele, né, falou algumas coisas e a Pri, assim, eu acho que a gente nunca tinha falado com ele sobre orar em línguas. Mas ele falou assim, né, como é que ele falou? Eu vou orar igual o papai. Eu vou orar em línguas igual o papai. Aí, por quê? Porque eu creio que ele tem visto eu orar em línguas muitas vezes durante o dia, né, em outros momentos. Então, tem vezes assim, até no carro, que ele... E pelo fato que a gente encorajou ele, parabéns, meu filho, tudo bem. Eu não sei se ele está orando em línguas mesmo, mas a gente estava encorajando ele, parabéns, isso é muito bom, né? Então, até recente no carro, né? A gente bora cantar uma música, né? Aí a gente cantava uma música. Aí depois ele falou, vamos todos nós orar em línguas juntos. Tá bom, Joey, vamos orar todo mundo em línguas. E é tão legal eles começarem a ver o que nós estamos fazendo, nossa prioridade no reino de Deus, que aí eles também querem fazer, né? Isso leva, talvez, o terceiro ponto, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Eu acho que até em aspectos de ser um exemplo para outras pessoas também, como que a gente está cuidando da nossa sociedade, né? Como que os nossos vizinhos estão nos vendo,
né? Como que a gente está respeitando as pessoas, respeitando as autoridades, né? Em tudo isso nós precisamos ser o exemplo, né? E tomar cuidado, né? Não ficar falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falar que o culto foi chato, que a palavra não foi boa. As nossas crianças são esponjinhas. Eles estão absorvendo tudo que a gente fala. E se da nossa boca e das nossas ações está saindo, né, essa falta de paixão pelo reino de Deus, essa falta de misericórdia pelas pessoas, falta de caráter, é isso que eles vão absorver, é isso que eles vão ver de nós, né? Então, eu lembro que teve uma fase que eu estava assim, bem, assim, um pouco, né, Deus, como que eu posso, né, ter certeza de que os meus filhos vão ser apaixonados por Jesus e tudo. E eu estava conversando com a minha mãe, porque a minha mãe fez um trabalho maravilhoso em ensinar a mim e a minha irmã sobre o reino de Deus, sobre a paixão por Jesus. E ela falou assim, Pri, não se preocupe, porque a paixão dos pais se torna a paixão dos filhos. Se nós temos essa paixão pelo reino de Deus, a nossa vida vai mostrar isso no exemplo, no que a gente faz, no como que a gente trata os irmãos da igreja, como que a gente recebe pessoas da igreja na nossa casa, o que a gente fala sobre, né, a palavra de Deus, sobre a igreja. Então, em tudo que a gente fizer, né, e precisa ser um exemplo, e isso não vai ser uma coisa forçada se nós estamos tendo comunhão com o Espírito Santo, se nós estamos vivendo a vida com Deus. Então, é algo tão importante nós termos esse exemplo, né? E como missionários aqui no Japão, a gente, né, repete para as crianças sobre o privilégio que nós temos de estar aqui, né? Nem sempre é tão fácil, nem sempre tem, né, nem sempre é tão conveniente. Tem vezes que a gente, né, uau, se tivesse lá no nosso país, na nossa própria língua e tal, seria mais fácil da gente resolver isso, de lidar com isso. Mas a gente vê como um privilégio que Deus nos deu de servir o reino de Deus aqui no Japão. E a gente quer que os nossos filhos vejam isso, né? Que eles aprendam com o nosso exemplo de que viver para Jesus é a melhor decisão de todas, né? Eu lembro na minha criação, né, que eu fui criado como um filho de missionários no Brasil, meus pais são americanos, e eu lembro dos meus pais sempre falando, a vida com Deus, a vida com Jesus é a melhor vida que tem, a vida, né, de missionário é a melhor vida que tem, mas focando na vida com Jesus, porque nossa vida com Jesus é tão bom, né, e como a Pri estava falando, né, de não se ofender facilmente com as pessoas, mas de quando alguém fizer alguma coisa contra a gente ou tiver alguma dificuldade, da gente primeiramente orar e buscar a Deus, né? Então, quando o nosso filho machuca o joelho ou alguém machuca ele, a primeira coisa que a gente faz, vamos orar. Vamos orar pelo seu machucado, vamos orar pelo seu amiguinho. Provavelmente seu amiguinho não conhece a Jesus ainda, e ele precisa do amor de Jesus. E a gente fala muito disso, né? Da gente querer ensinar para as pessoas sobre o amor de Jesus ao nosso redor, né? E isso já leva para o terceiro ponto que a gente queria falar, também é sobre a diferença de forçar a criança de ir para a igreja, de fazer não sei o quê, e em vez de inspirar, né? E nós queremos, na verdade, estar inspirando os nossos filhos, né? A buscar a Deus em primeiro lugar, né? A estar envolvido na igreja, né? Eu lembro, na nossa criação, nossos pais, a gente não era o ministério dos nossos pais e a gente, não, era o ministério da família, todos nós servindo juntos na igreja, né? A minha mãe, eu acho isso muito legal, de ela estar aonde que as crianças estavam sendo, né, participando na igreja, seja Paz Kids, né, ou qual era a fase de adolescente, seja o que for, a minha mãe estava sempre envolvida lá, junto com os filhos, né, aprendendo a palavra de Deus, mas também estando juntos, inspirando, ajudando, nos ensinando lá na igreja, em casa, em todo momento, mas nos ajudando, nos inspirando também a nós fazermos parte também, de ser envolvido nos ministérios da igreja, no louvor, no acolhimento, seja o que for, né, de estar envolvidos no grupo familiar, de ajudar com algumas partes do grupo familiar também, né, e tudo isso
de fazer parte, que não era só eles separados de nós e a gente estava interrompendo, não. Era, mesmo que, né, às vezes a gente sabe que filhos, tudo demora mais, a gente pode até passar vergonha, às vezes, com algumas coisas que as crianças vão falar, mas, no geral, de estar sempre ajudando os nossos filhos a estarem participando junto conosco, né, no ministério, fazendo o ministério, fazendo a vida com Jesus, né, a parte da vida deles mesmo, né, em todo momento. Então, se o filho não quer ir para a igreja, né, por que você não quer ir para a igreja? A gente fica surpreso, né? Porque a gente ama ir para a igreja. Não, nós amamos ir lá e louvar a Jesus e estar com os irmãos né? Então, hoje, às vezes é claro que, né, como é criança, não quer ir, até como adultos, tem dias que a gente está cansado, né? Mas a gente sabe como é tão saudável, tão importante a gente estar congregando fielmente, estar junto com os irmãos. Então, a gente vai primeiramente inspirar e levar os nossos filhos a amar. E é claro, a gente nem sempre dá a opção, né? Então, se a criança não quer tomar uma vitamina, não quer tomar um remédio, mas precisa tomar aquele remédio, vai tomar. Não quer estudar? Não importa, você precisa estudar. Não quer ir para a igreja? Por quê? Não importa, você precisa ir para a igreja, né? Nós sabemos o que é o melhor para os nossos filhos, mas descobrir o porquê e falar o porquê, porque tem vezes, né, que talvez a salinha de criança tem um menino que estava sendo mal com eles, ou seja que está um pouquinho, não estava tão divertido para eles. O que nós podemos fazer? Vamos se envolver lá com o Ministério Infantil e fazer aquela classe ser a melhor classe, o melhor dia da semana para eles, né? E sempre ajudando eles a estarem fazendo parte. Como a Pri estava falando um pouquinho também, né, que a gente tem, muitas vezes a gente recebe pessoas na nossa casa, os jovens vêm para cá, e os nossos filhos, né, são muito pequenos para estar envolvidos com jovens, mas os jovens brincam com eles, às vezes, né, dão atenção, e nossos filhos já amam quando as pessoas vêm para nossas casas, né? Às vezes nos dá mais trabalho, a gente tem que limpar depois, tem, né, louça, arrumar a casa antes de chegarem, mas a gente sempre faz com uma atitude que os nossos filhos agora estão com expectativa quando nós vamos receber pessoas em casa, né? Seja adultos, seja pessoas com crianças, seja quem for, né? Porque eu creio que nós estamos inspirando, não forçando, mas inspirando eles a amarem o reino de Deus. Eu creio que se a gente inspirar, nós não vamos precisar forçar, né? E eu ouço tantas pessoas falando sobre a fase da adolescência, que os adolescentes não querem ir para a igreja muitas vezes e tantas coisas, mas é porque provavelmente quando crianças já não foi criado essa paixão pelo reino de Deus, né? Então eu acho que é tão importante de nós inspirarmos desde pequenininho esse amor pelo reino de Deus, mais uma vez, com o nosso exemplo, né? Com a nossa paixão pelo reino de Deus. E eu creio que, assim, é a mesma coisa com o chamado ministerial, né? Os nossos filhos veem enquanto a gente ama, né, servir. Ninguém mandou a gente ser missionário, ninguém forçou a gente vir aqui, né? Mas nós temos essa paixão, nós entendemos que foi Deus que nos chamou para estar aqui. Então, eles também já querem começar a servir, a participar, a ajudar. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E então, nas pequenas coisas, a gente precisa começar a ser esse exemplo de amor, né, pelo reino de Deus, pela casa de Deus, né, e eu estava falando com o Paulinho que eu sou tão grata, né, porque agora nós estamos vivendo aqui uma implantação de igreja, nós mudamos para outra cidade para começar uma nova igreja, e são tantas coisas que nós estamos aprendendo, que nós estamos sendo esticados, né? Implantar uma igreja no Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é uma coisa, no Japão é outra coisa, né? Na Itália é outra coisa. Então, cada vez a gente vai ouvir de Deus, a gente vai, né, crescer em sensibilidade ao Espírito Santo, e também com a idade dos nossos filhos, a gente vai ouvir de Deus, mas eu tô tão feliz de ver que os meus filhos estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, esse processo de uma igreja sendo formada, crescendo, né? E eles estão participando
das decisões com a gente, né? E nas reuniões e de ver o processo. E eu vejo quanto isso está crescendo a fé deles, né? De que nós oramos por isso e Deus está fazendo, né? E ver as pessoas novas vindo à igreja crescendo. Isso é tão maravilhoso, é tão bom. Nós vemos os nossos filhos envolvidos e mergulhados no plano de Deus para nossa família. Eu creio que não é um chamado só do marido, só da esposa, ou só do casal. É um chamado familiar, para a família. O propósito de Deus se cumpre dentro da família, né? Isso é tão especial, é tão importante para até que nós possamos trazer outras famílias também para viver isso junto com o corpo de Cristo. Né? Nós queremos, talvez, encerrar aqui para ter mais tempo para responder qualquer pergunta. Então, se tiver alguma outra coisa, podemos estar respondendo. Que legal, gente. Glória a Deus, glória a Deus. A gente separou algumas perguntas aqui, 3 perguntas. Eu vou colocar na tela aqui embaixo. E aí vocês ficam à vontade, realmente, para poder compartilhar um pouquinho mais aí conosco, tá bom? Ok. Legal. Pode ler aí, amor. Como está sendo a experiência de criar filhos transcultural? Eu acho que para mim está sendo mais aprendizado ainda do que para o Paulinho, porque ele foi criado transcultural, né? Os pais dele são americanos, missionários no Brasil, lá em Santarém, né? Mas eu nasci no Brasil, fui criada no Brasil, tudo Brasil. E aí vim para o Japão, né? Minha primeira viagem para fora do Brasil foi quando eu vim para cá, conheci o Paulinho, nós casamos, então nós temos 2 filhos, o Joe e a Luísa, e eu tô grávida agora, e os 3 nascendo no Japão. E tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Assim, que eu tô aprendendo muito para mim. Tem muitos momentos que não foi fácil, assim, de realmente pedir, Deus, eu preciso da tua graça, por exemplo, quando a Luísa nasceu, foi bem no 2020, na época do Covid, e foi um desafio para mim, realmente, de confiar no Senhor, de que, né, eu não ia, minha mãe não ia poder vir me ajudar, né, ia ser nós e Jesus, né, e graças a Deus, a igreja aqui, as minhas cunhadas, Deus usou a vida delas para me ajudar, mas eu acho que muitas decisões que nós temos que tomar como pais, numa outra cultura, né, a gente não teria que ter tomado essas decisões, né, no nosso próprio país. Por exemplo, a questão da educação é uma coisa que eu oro constantemente para que Deus esteja nos direcionando, porque nós falamos português e inglês, né, as escolas são em japonês, então coloca as crianças na escola japonesa ou não. Então, decisões assim, muitas vezes, são diferentes, né? Mas eu tenho aprendido tanto, né? Eu tenho crescido e sido esticada, e eu sou muito grata ao Senhor por esse privilégio de poder viver isso, pelo reino de Deus, né? Mesmo nas situações que não são tão fáceis, não tão convenientes, eu considero como, uau, eu tô tendo o privilégio de viver isso por Jesus. Eu creio que cada família vai ser diferente, né? Deus não tem uma resposta certa, da forma certa de criar os seus filhos transculturais. Nós temos que buscar de Deus qual é o certo para a nossa família. É colocar os filhos na escola, é para fazer o homeschooling com eles, é para, né, fazer... Como é que é para a gente fazer? Né? E eu creio que Deus vai dar sabedoria a cada momento, a cada situação. E uma das coisas também que a gente sempre está preocupado, né, com a proteção dos nossos filhos, mesmo se fosse no Brasil, seja onde for, e um dos versículos que tem falado muito conosco, aquele versículo que fala assim, se Deus não estiver construindo a casa, em vão os construtores constroem. Se Deus não estiver protegendo a cidade, em vão os guardas vigiam. Né? Então, se Deus não estiver nos ajudando com os nossos filhos, em vão nós vamos criá-los bem. Né? Então, nós precisamos depender muito de Deus. E claro que a gente sempre pede muito conselho dos nossos líderes espirituais. Né? Porque quando a gente está buscando a Deus por alguma coisa pessoal, nosso coração é muito envolvido.
E a Bíblia mostra que o nosso coração é enganoso demais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando é uma coisa que envolve muitas nossas emoções, de buscar muita direção e conselho, né, dos nossos líderes espirituais que nos amam, querem o nosso melhor. É uma coisa que a gente tem priorizado muito na nossa família, essa transparência com a nossa liderança. Né? É a obediência e a transparência com eles, e Deus ter usado tanto a vida deles em nos direcionar, em nos confirmar a vontade de Deus para as nossas vidas. E é um privilégio, porque nossos filhos, eu creio que nós estamos orando e crendo que eles vão crescer trilíngue, aprendendo inglês, português e japonês perfeito, né, desde criança, porque eles nem percebem que eles estão, né, para eles é fácil. Eu lembro de eu sendo criado no Brasil, falando o inglês e o português, as pessoas perguntam qual é melhor. Eu não sei, eu cresci aprendendo os dois ao mesmo tempo, e é um grande privilégio, né? Então é muito gostoso, tem muitos desafios, mas esses desafios são oportunidades para a gente aprender mais, crescer mais e depender mais do Senhor. E também mais uma coisa que eu tenho procurado fazer é de ter, além dos nossos líderes, de ter algumas mentoras, né, mulheres de Deus, que também, algumas delas estão vivendo nessa mesma realidade que eu, de serem missionárias, de serem pastoras, né, e muitas vezes eu converso com os nossos líderes, é claro, em primeiro lugar, com os nossos pais, mas também converso com essas mentoras, com essas mulheres de Deus que têm tido sucesso nessas áreas que Deus tem me colocado para cumprir agora, e eu tenho recebido tantos bons conselhos, né, e tantas boas experiências, eu tenho aprendido com as experiências que elas têm vivido também. Acho que é isso. Amém, gente. Glória a Deus. Vou colocar mais uma pergunta aqui, tá bom? Pra gente... Qual a maior dificuldade que vocês enfrentam com as crianças? Quer responder primeiro? Eu acho que, para mim, pessoalmente, é a administração do tempo, né? O que priorizar, né, com as crianças, né? Quais atividades fazer com as crianças. Eu deixo, né, de brincar com as crianças para fazer isso, eu vou brincar com as crianças, e muitas vezes durante o meu dia essa é uma coisa que eu fico, né? O que eu faço agora, né? Porque eu gosto de trabalhar, né, assim, não de trabalhar no geral, mas eu gosto de estar ativa, né, e então, muitas vezes, essas decisões do que fazer com o meu tempo, de como administrar, tem sido um desafio para mim, mas, de novo, eu tenho buscado muito do Espírito Santo, de ouvir de Deus o que fazer, né, e também conselhos, e eu acho que também a questão de, agora com mais do que um filho, né, trabalhar o relacionamento deles, né, e a obediência, a atitude certa do coração, né, por que você está dedurando, falando do seu irmão, né, ou da sua irmã, qual a sua intenção em fazer isso, e ter aquela paciência de olhar a situação pela perspectiva da Bíblia, como que eu posso ensinar isso, essa atitude dentro da perspectiva da Bíblia, ensinar os versículos, ensinar, né, porque eu não quero só corrigir meus filhos, eu quero corrigir na palavra. Então, de tentar visualizar e determinar o que está causando aquilo, para poder aconselhar os meus filhos conforme a palavra de Deus. E isso aplica muito também para mim. E para mim, nesse momento, eu acho que nessa idade, faixa etária de idade que eles estão, perdão, acho que às vezes porque nós queremos que muito sobre a criação do filho não só ensinando a palavra, mas também através da disciplina, né? Então, quando que nós devemos estar disciplinando, como devemos estar disciplinando, né? E de ser consistente com aquilo, né? Porque filhos são tão bonitinhos, tão bonitinhos, e eu não quero nunca discipliná-los quando eu estou com raiva, porque eu não aguento mais, agora eu vou te disciplinar. Não. Eu quero disciplinar no momento certo, da forma certa, que é, né, a gente coloca o limite. Você quebrou, desobedeceu, vai receber uma disciplina.
com muito amor. Por quê? Porque a Bíblia ensina isso, porque nós te amamos, nós queremos o melhor para você. Perdão, gente. Mas, então, por isso que eu quero ter essa consistência e em sabedoria de como disciplinar os nossos filhos para que eles possam crescer amando a Jesus de todo o coração, né? E essa parte da rebeldia, da desobediência, né? E tudo isso ser separado deles, igual o Provérbios fala, separar essa parte da nossa criança nessa idade, para quando eles crescerem, eles poderem estar já aprendendo a ter o domínio próprio, aprendendo a obedecer, a ouvir a voz de Deus e ser obedientes à voz de Deus. E que eu possa sempre estar ensinando eles no caminho da forma certa, né? Porque tem pais que querem ensinar a palavra, mas da forma errada. Aí o filho não recebe bem. Então, nós queremos estar ensinando a palavra de Deus para eles da forma certa, para que eles possam amar a Deus e conhecer a Deus pessoalmente. E eu acho que é isso que tem sido o maior desafio para mim agora, nesse momento, né? Amém, gente. Glória a Deus. Nossa, tá tão bom. Eu vou colocar a última pergunta aqui, para vocês poderem responder para a gente aí. Compartilhem alguns exemplos práticos para os nossos filhos terem devocionais e tempo com Deus. Pode começar. Para mim, como o Paulinho falou, eu gosto muito, né, de que eles nos vejam, em primeiro lugar, é claro, né, tendo essa intimidade com Deus, né, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra, mas a gente tenta trazer esse ambiente de adoração e de devocional, de busca por Deus para nossa casa o dia todo, né? E é claro que a gente faz o nosso culto doméstico, né? E a gente é bem flexível segundo o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando as crianças estavam fazendo homeschooling, a gente tinha mais tempo com eles em casa, então a gente fazia um culto doméstico mais elaborado, né, assim, mais longo e tudo, e a gente ainda tenta fazer isso, né, quando é possível, nos finais de semana, mas agora que eles vão para a escola de manhã, então a gente faz durante o nosso café da manhã, né, geralmente o Paulinho lê uma história da Bíblia, a gente conversa sobre aquela história, tira algum princípio, né, sobre aquela história, compartilha com eles, deixa eles falarem também, conversarem, e depois a gente ora, né, cada um ora, né, o Paulinho primeiro, eu, o Joe e a Luísa, né, ora naquele momento. Mas a gente gosta muito também de estar aproveitando enquanto a gente está no carro, né, para estar cantando músicas, decorando versículos, né, memorizando versículos. E em casa, quando a gente está brincando, ou lavando louça, ou qualquer coisa assim, a gente sempre gosta de ter uma música, para a gente estar sempre trazendo esse ambiente de louvor para nossa família, para nossa casa, né? Então, são algumas coisas que a gente tem buscado fazer. Eu acho que é isso, exatamente isso. A gente tenta fazer o culto doméstico, né? Quando a gente tem tempo também, a gente gosta de colocar uma música na TV que a gente pode dançar e dançarmos juntos com as crianças, né? E até às vezes a gente coloca músicas da igreja, né? E dança junto. Então, quando eles vão para a igreja, eles já, assim, meio que nós já fizemos alguns passos que eles vão praticar lá na igreja também, né? Já ficam animados para irem e dançarem na igreja e louvarem juntos. Então, nós temos visto esse tempo do culto doméstico ser um tempo tão precioso, tão forte. E é engraçado, porque eu pensei que a gente ia ter que forçar eles, vamos ter o culto doméstico, vamos aqui e tal, mas eles pedem, estão prontos. Parece que a gente fala assim, bora ter culto doméstico, bora! Eles param tudo para fazer parte disso. Então, eles gostam muito. E é importante entender a fase, né, das crianças, as né, histórias. Também. A Bíblia que a gente usa é uma Bíblia bem colorida, bem ilustrativa, né, as frases são curtas, né, porque nossos filhos são pequenos, o Joey tem 5, a Luísa tem 3, né, e à medida que eles vão crescendo, a gente vai também
adaptando para a fase deles. Uma coisa que a gente também fez é a gente deu uma Bíblia para o Joey, uma Bíblia infantil. Mas, Joey, aqui é a sua Bíblia, a Luísa tem a Bíblia dela, então muitas manhãs, né, eles pegam as Bíblias deles e começam a ler, ou à noite, senta lá na cama, começa a ler. A Luísa nem sabe ler ainda, mas ela sabe as histórias, então ela conta as histórias. Então, eu acho que foi uma coisa que a gente sentiu de fazer, que está encorajando os nossos filhos, né, a desenvolver isso. E eu quero, né, nós estamos buscando isso, de quanto mais eles forem crescendo, de encorajá-los a eles terem o seu tempo sozinho com Deus também, né? E muitas vezes de manhã, por exemplo, o Joey fala: "Ah, mamãe, posso jogar videogame?" Não, né? Você ainda não leu a sua Bíblia hoje, você ainda não, né, ainda não fez isso, ainda não fez isso, ainda não fez escola, mas o ler a Bíblia está sempre na nossa lista de prioridades, né? Então é uma coisa que a gente quer muito a cada fase ir encorajando e sendo intencionais em ensinar para eles sobre essa vida com Jesus, esse relacionamento pessoal com Jesus. E eu lembro que quando eu era criança, assim, tudo que eu sei da Bíblia, né, eu acho que eu aprendi a maioria dentro do culto doméstico com a minha família. Né? E a gente vê mesmo, nossos filhos vão para a igreja, para a escola dominical, lá para o Paz Kids, mas eles já sabem todas as histórias da Bíblia, né? E isso a gente fica feliz, porque eles estão aprendendo em casa, todos os dias, aprendendo. E a gente vai pegando, né, vai mudando de Bíblias também, porque já acabamos a Bíblia várias vezes, né, de infantil com eles, aí pega um outro, aí procura outro, e às vezes a gente até conta uma outra parte de uma história que eles não sabem ainda, né? Você sabia que na parte do Davi e Golias, ele pegou 5 pedrinhas e tal, e talvez ele só sabia que ele jogou uma pedra, mas eu falo que né, ele foi lá no rio e pegou 5 pedras. Você sabia que o Daniel, quando o rei chegou lá com ele, a primeira coisa que o Daniel falou foi, né, long live the king, né? Vida longa ao rei. Vida longa ao rei e tal. Então, algumas coisinhas assim que eles vão pegando. Mas uma outra coisa que no meu culto doméstico como criança, que eu lembro muito, que nós estamos fazendo muito com os nossos filhos, é a memorização dos versículos. As crianças aprendem tão rápido, é incrível o quão rápido os nossos filhos conseguem memorizar versículos. E eu sei que a maioria dos versículos que eu sei ainda hoje foram aqueles que eu memorizei como criança. É muito mais difícil eu memorizar um versículo hoje e ficar lembrando muitos anos depois. Mas os versículos que eu memorizei como criança ainda hoje estão lá no meu coração, né? O Salmos até fala assim: guardei sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. E eu creio que desde criança nós podemos ensinar nossos filhos muitos versículos, e eles vão aprender, mesmo que a gente esquecer, eles vão lembrar. Então a gente imprimiu já páginas de versículos, a gente coloca às vezes no banheiro, coloca no carro, e a gente fica, né, repetindo os versículos. Antes de dormir, eu fico repetindo um monte de versículos com eles. Tá escuro lá, e eu fico tentando lembrar e repetindo. E é incrível. Mesmo se eles não estiverem repetindo comigo naquele momento, no próximo dia, o Joey vem falando aqueles versículos que eu falei. É impressionante o quão rápido, tão fácil é para eles memorizarem versículos. Então, nós encorajamos muito isso. Memorize os versículos com seus filhos agora, quando eles são, né, pequenos, porque eles têm uma habilidade incrível de memorizar. Acho que é isso. Amém, gente. Muito obrigada. Obrigada de todo o coração de terem aceitado participar conosco do nosso Mentoring Family. E a gente louva o Senhor pela vida de vocês, que Deus possa continuar abençoando vocês, que vocês possam sempre continuar transbordando o amor de Jesus por onde vocês passarem, especialmente aí no Japão agora. E nós somos realmente muito gratos pela vida de vocês, da família de vocês. E é isso, a gente está muito feliz. Muito obrigada por tão rápido. participar com vocês, a gente ficou muito feliz. Muito feliz. Por isso, é uma honra pra gente. E aí, vocês poderiam orar pra gente, para encerrar, por favor? Eu vou pedir para Priscila orar por nós. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por nós e pelo privilégio que nós temos de poder ensinar os nossos filhos a seguir ao Senhor, Deus. Obrigada pelas famílias que o Senhor está
estabelecendo, ó Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, para que possamos, Senhor, viver o plano perfeito do Senhor pessoalmente, mas também com as nossas famílias, vendo os nossos filhos vivendo o chamado do Senhor para a vida deles. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, e nós queremos viver o plano perfeito, porque o Senhor tem o melhor para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para nós, e se o Senhor nos chamou para essa boa obra, o Senhor irá nos capacitar, e nós queremos continuar dizendo sim para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor continue usando as nossas famílias, as nossas igrejas locais, para brilhar a Tua luz e mostrar o Teu amor, onde quer que nós formos, no Japão, no Brasil, na Itália, em qualquer lugar do mundo, que nós possamos ver famílias sendo restauradas e famílias estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, gente. Ciao Chiesa, che Deus Dio vi abençoe. benedica tantissimo. Ciao, Chiesa, Ciao. grazie. Ah,